Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Tem uma aguinha aqui? Essa aguinha das leoas, os leões podem beber? Pode? Ah, mas eu queria gelado. Há um copinho de água gelada para mim? Não, obrigado, leoa. Você é uma leoa também, né? Glória a Deus. Quem não veio, perdeu. As mulheres que não vieram, perderam, né? Foi ou não foi, Edilene? Foi uma benção mesmo. Eu não estava aqui, mas eu estava lá de casa. Pela cama não dava para ouvir, mas dava para ver aqui a empolgação de todo mundo. Foi uma benção. Quero reiterar aqui o meu agradecimento a todas as mulheres, todos que cooperaram para que esse evento acontecesse. Amém? Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Só o verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quero que você, eu sei que às vezes é meio constrangedor, mas eu quero que você olhe para o seu irmão ou para a sua irmã que está do lado, e se você não souber o versículo de cor, não tem problema, mas vai olhando para o versículo e vai repetindo só o que eu falo, e diz assim para ele, mas tem que falar com a cara assim meio de espanto, tá? Tem que falar com aquela cara assim, você não sabe? Não é aquele negócio assim, você não sabe. Espera um pouquinho, todo mundo junto, tá? Tem que ser aquela cara de espanto. É aquele negócio assim, você não sabia que tinha enquanto as mulheres não veio? Então olha aí para parceiro e diga assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você não sabe não? Pode falar, não está no versículo, mas você não sabia não? Obrigado. Se não sabia, agora está sabendo. Feche seus olhos um instante. Pai, esta é a sua palavra. E esta é parte da sua grandiosa igreja. Aqui estão as mais diversas pessoas. Mas de toda essa diversidade de pessoas, existe algo em comum em todas elas. São filhos e filhas tuas, Senhor. O Senhor nos adotou. Nós não éramos filhos, nem filhas, mas o Senhor nos adotou em Cristo Jesus. Somos teus e sempre seremos teus. Pai, que esta palavra que será ministrada, que o Senhor derramou no meu coração, que eu possa compartilhar na unção do teu Espírito, com ousadia, intrepidez, com moderação, que esta palavra penetre os lugares mais escondidos da nossa alma, e que aquilo que talvez estava esquecido possa ser relembrado dentro de cada um de nós. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode colocar lá a camisetinha. Isso, deixa aí. Eu acredito que um dos maiores sonhos da vida do ser humano, não só do brasileiro, mas do mundo todo, é adquirir uma propriedade que ele possa chamar de sua. Sabe dizer assim, esta é a minha casa, não é só o lugar onde eu moro, mas é uma propriedade minha, algo que eu conquistei primeiramente com a bênção de Deus, mas também conquistei segundo a força que Deus me deu, segundo os nossos esforços, meu, da minha esposa, e depois de muitos anos, este sonho, que era apenas um sonho, um dia tornou-se realidade. Eu sei que para algumas pessoas esse sonho já se realizou. Outras pessoas, esse sonho está se realizando. Não é verdade, Rose e Danilo? Está se realizando. Para quem não sabe, a Rose e o Danilo também logo vão estar na casa própria, né? Aí vão fazer uma churrascada lá, vão fazer uma festança. Vamos fazer qualquer coisa, nem que isso não seja lá, mas vamos fazer. Para comemorar. Outros ainda é sonho.
mas em breve vai tornar-se realidade. Isso é um dos grandes sonhos da vida do ser humano, ter uma propriedade que ele possa chamar de sua. Vocês sabem que os imóveis que são devidamente regulamentados, eles possuem um registro nos devidos órgãos que são competentes para isso. Já os imóveis irregulares, eles não possuem esse registro. Não possuem o número de matrícula, que eles chamam. O que é matrícula? O número da matrícula é como se nós fôssemos comparar, é como o número do nosso RG, que significa registro geral. Quem não tem um RG, não é que ele não exista. No entanto, para efeito de conhecimento da sua existência, a pessoa não existe, porque ela não tem um registro. Tanto é que quando uma criança nasce, primeiro é feito o quê? O registro de nascimento. Não sei se agora já é feito direto a identidade, porque as coisas estão evoluindo tanto. Já sai do hospital com RG, com registro, com CPF, não sai com a carteira de habilitação também, CNH, tudo mais, escritura de uma casa, carteira de trabalho, tudo mais. Pois é. Os imóveis que são irregulares, eles não possuem essa matrícula. Às vezes tem uma casa no terreno, mas não possui a planta. Às vezes nem sequer tem uma escritura daquele imóvel. São imóveis que são considerados imóveis irregulares. Alguns, na realidade, têm aquilo que eles chamam de contratos de gaveta, que nada mais é que um documento que é feito, um acordo que é feito entre as pessoas que estão vendendo aquele imóvel e as pessoas que estão comprando aquele imóvel. Se você perguntar assim, pastor, esse contrato de gaveta, ele tem um valor jurídico, que é reconhecido a assinatura lá no cartório? Sim, ele tem um valor jurídico. Sim, tem. No entanto, a confirmação oficial de uma propriedade, ela só se dá quando há uma escritura devidamente registrada no cartório de registro, no nome do proprietário. Você pode ter uma casa e falar assim, eu tenho um contrato de gaveta. É sua, mas oficialmente ela só será reconhecida como sua quando ela for registrada no cartório de registro e você tiver a sua devida escritura registrada no seu nome. Talvez você esteja perguntando, por que eu estou dizendo isso? No mundo evangélico, no mundo cristão, nós usamos algumas falas que denotam para nós que nós somos de propriedade de Deus, de propriedade de Cristo. Quer ver algumas frases, alguns nomes que nós usamos e que denotam que nós somos uma propriedade, e essa propriedade tem um dono, esse dono é Deus, é Jesus Cristo. Por exemplo, homem de Deus, significa que você não é só um homem, mas você é um homem que é de propriedade de Deus. Quer ver outro? Um profeta de Deus. Ele não é só um profeta, mas ele é um profeta de propriedade de Deus, sendo ele verdadeiramente um profeta verdadeiro. Um ungido de Deus. Ele não é só uma pessoa que foi ungida num cerimonial qualquer, mas ele é um ungido, e por ser ungido, ele é de propriedade exclusiva de Deus. Outro mais, servo de Deus. Significa que você não é só um servo qualquer, mas você é um servo de propriedade exclusiva de Deus. Quer ver aquele que nós mais gostamos? Nós somos filhos. Claro que nós temos a nossa filiação consanguínea, somos filhos dos nossos pais, mas espiritualmente nós também temos uma filiação. E não somos filhos de qualquer um, nós somos filhos de propriedade exclusivas de Deus. Quer ver um outro título que a gente gosta muito e que é verdadeiro? Todos nós, a Bíblia chama, todos aqueles que nasceram de novo são embaixadores de Deus. Nós sabemos que existe a profissão de embaixador. Nós não somos esses embaixadores, a não ser que dentre nós haja algum. No entanto, a Bíblia diz que nós somos representantes de Deus, porque o embaixador nada mais é do que um representante do seu governo. E mais um, só para você atrelar a sua lista aí, nós somos cooperadores de Deus também.
Nós não somos simplesmente cooperadores nesse mundo, mas nós somos cooperadores de propriedade exclusiva de Deus. Mas eu quero destacar uma dessas frases, fazendo a você uma pergunta. Você é propriedade de Deus? Não é pegadinha, tá? Vai ficar tranquilo. Quando eu faço isso lá em casa, o pessoal fica tudo de olho em pé. Por que ele está perguntando isso? Deve ter alguma coisa por trás. Ele está querendo pegar a gente. Então fique tranquilo. A pergunta é séria. Mas também não se apresse em responder. Você já parou para pensar? Se você não é, você pode ser propriedade de Deus? Olha só que interessante esse slide que o Gustavo providenciou para a gente ali. É muito comum você encontrar as mais diversas camisetas, inclusive dentre algumas camisetas a pastora vende. Se você quiser até procurar para adquirir alguma delas, ela continua vendendo camisetas. Pois é, eu não sei se você já vendeu alguma camiseta dessa aí, já vendeu, pastor? Propriedade exclusiva de Deus. Mas isso é muito comum, desculpe a minha expressão, gato e cachorro usar. Porque você vai ver pessoas que na realidade nem nasceram de novo, não têm compromisso com Deus, mas elas ganharam uma camiseta dessa e elas acharam jóia, elas passaram a usar esporadicamente essa camiseta. Quando você vê alguém com uma camiseta dessa andando pela rua, logo você pensa que a pessoa é o quê? Ela é cristã. E por ser cristã, ela é verdadeiramente propriedade exclusiva de Deus. Pois bem, vocês já pararam para pensar o que é ser uma propriedade de Deus? Se nós somos propriedade de Deus, nós não temos mais o que? Direito sobre essa propriedade. Propriedade essa que somos o que? Nós mesmos. Porque se somos propriedades de nós mesmos, logo o dono de nós mesmos somos nós mesmos. Mas quando nós afirmamos que nós somos propriedade, e vou imitar aqui o falecido Marcelo Rezende, bote exclusivo, meu filho, bote exclusivo. Você está dizendo propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, ninguém mais tem direito sobre você. Mas o que é mais surpreendente é que dentre as pessoas que não têm mais direito sobre você, está incluído você mesmo. Você não tem mais direito sobre você, porque você agora tornou-se uma propriedade de alguém que tornou você propriedade dele, e esse alguém tem por nome Deus. Ser propriedade de Jesus não nos garante só os seus cuidados para conosco. Poxa, que bom, já que eu sou propriedade de Jesus, então Jesus vai cuidar dessa propriedade. Ora, quando nós temos as nossas propriedades, eu estou colocando no plural para vocês, tá? Porque eu só tenho uma. Caso você tenha mais que uma propriedade, quando nós temos alguma propriedade, nós cuidamos muito bem dessa propriedade. Aqueles que têm terreno, para não deixar que as pessoas invadam, a gente acaba cercando o terreno, a gente sempre mantém alguém para cuidar daquele terreno, ficar fiscalizando aquele terreno, carpir no terreno, para demonstrar para as pessoas que fazem parte do MST que aquele terreno tem dono. Quando a gente constrói uma casa dentro daquele terreno que é nosso, a gente logo já começa a delimitar o limite aqui, dizendo assim, olha, daqui para cá é rua, calçado, daqui para dentro tem dono, é propriedade. Bom, quando a gente diz que nós somos propriedade de Deus, no primeiro momento a gente sempre lembra da responsabilidade que Deus tem para com aqueles que se tornaram sua propriedade. Olha, se eu sou propriedade de Deus, logo Deus vai cuidar e vai cuidar muito bem de mim, para que nenhum invasor externo venha entrar no MST do inferno, venha entrar e tomar conta da minha vida. Tanto é que Ele coloca dentro de mim um grande guardião. Qual é o nome dele? O Espírito Santo de Deus. Ser propriedade de Jesus, meus irmãos, é mais do que nós imaginamos ser. É muito legal você andar com uma camiseta dessa aqui, ó, propriedade exclusiva de Jesus. Talvez vamos tirar o exclusiva porque sobrecarrega, embora deveríamos ser. Mas vamos só colocar propriedade de Deus.
Ninguém entra na sua propriedade e faz da sua propriedade aquilo que ele quer fazer, porque a propriedade é sua. Por exemplo, você tem um carro. Ninguém vai entrar aqui dentro do seu carro, a não sei que seja um ladrão, vai entrar dentro do seu carro, vai comer dentro do seu carro, vai urinar dentro do seu carro, vai defecar dentro do seu carro, vai vomitar dentro do seu carro. Não, porque o carro é seu. Ninguém vai fazer isso. Agora, também é muito bom que a gente pense que por sermos propriedades de Deus, e por sermos propriedades, estamos sob os seus cuidados, é necessário também que a gente lembre que existe uma condição perante Ele, para que a gente, na condição de propriedade dele, a gente não se esqueça disso. Não é só lembrar que por sermos propriedade Ele vai cuidar de nós, mas por sermos propriedade existem condições também, para que esse que é dono desta propriedade, chamada eu, chamado você, ele possa continuar cuidando. Por essa razão eu quero voltar à minha pergunta para vocês. Vocês são propriedades de Jesus? O texto que nós lemos, eu vou ler aqui novamente para você. Vocês não sabem, ou vou usar no passado, vocês não sabiam que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Apóstolo Paulo escreve, ele faz uma pergunta que eu chamo de pergunta afirmativa. Ele está dizendo assim: vocês não sabiam do óbvio? Vocês se esqueceram que no dia em que eu encontrei vocês perdidos, como vocês estavam, que tinha um destino horrível para vocês, quando eu os achei e trouxe para mim, eu os salvei, mas ao salvá-los, eu tornei vocês agora propriedade exclusiva minha, e que vocês não são mais de vocês mesmos. Nenhum de nós somos mais donos de nós mesmos. Nenhum de nós temos o direito, embora do exercício do livre-arbítrio de forma errada nós façamos isso, mas nenhum de nós temos mais o direito sobre nós mesmos. Todos aqueles que nasceram de novo, mas nasceram de novo para viver para aquele que nós nos tornamos propriedade dele. Por que eu estou querendo enfatizar isso, meus irmãos? Porque parece que às vezes, embora na teoria nós saibamos que somos propriedades de alguém, e este alguém nada mais é do que o Criador dos céus e da terra, nós por alguns momentos na nossa vida nós nos esquecemos disso. Nós nos achamos e nos sentimos donos de nós mesmos. Fazemos da nossa vida aquilo que queremos, mas se nascemos de novo, nós temos que perguntar para o proprietário de nós, se aquilo que queremos fazer da nossa vida, estamos autorizados a fazer, porque não temos mais direitos sobre a nossa vida. E o que me parece é que às vezes nós vivemos como propriedade de Jesus, teoricamente, mas na prática vivemos como propriedade de nós mesmos. Fazemos o que queremos, vamos para onde desejamos, falamos o que queremos, planejamos o que desejamos, sonhamos o que desejamos sonhar e lutamos para que esses sonhos se tornem realidades. Independente, queremos construir a nossa vida dentro de uma propriedade que não é mais nossa. Por isso que render-se ao senhorio de Cristo é somente para corajosos. Você não está entregando a sua casa, você não está entregando o seu carro, você não está entregando o seu salário, você não está entregando a sua roupa, você não está entregando os seus filhos, você está entregando nada mais, nada menos para ser propriedade de Deus a sua vida.
Eu sei que para nós que nascemos de novo, uma das coisas mais preciosas, um dos valores maiores na vida do cristão é a salvação. Mas se nós colocarmos a salvação um instante ou por um momento do nosso lado, nós vamos ver que o bem mais valioso que o ser humano tem é a sua vida. Você perde um carro, Deus te dá graça, você compra outro. E se isso demorar, não tem problema. E se isso talvez nunca vier, também não tem problema, porque não é tudo na sua vida. Se você passar por este mundo como peregrino e um dia adquirir esse bem que é o sonho da maioria de todas as pessoas, ter uma casa própria, tudo bem. Mas existem pessoas que passam por essa vida e nunca adquirem uma casa própria. Eu mesmo tenho uma pessoa onde eu moro, é meu vizinho, ele já tem 70 anos de idade, até hoje ele paga aluguel. Não tem nem perspectiva de comprar uma casa. A não ser que tenha uma herança que seja dada para ele, mas conquista pessoal não mais. Então todas essas coisas se tornam coisas substituíveis. Casa, carro, roupa, tudo. Mas a própria palavra de Deus diz assim: o que um homem não dará pela sua vida? Você pode ver que pessoas que muitas vezes são abordadas, estão sendo assaltadas, e às vezes por causa de um celular chegam a perder a vida, elas imploram. Porque elas até abrem mão do celular, abrem mão do carro, abrem mão da roupa, abrem mão pode até fazer um pix, não quer, mas faz tudo. Mas ele diz assim: mas preserva a minha vida. Porque a vida é um dos bens mais valiosos que o ser humano pode ter. Só que nós, como cristãos, precisamos ser realistas conosco, com a gente mesmo, de que até a vida, que é um dos bens mais preciosos que qualquer ser humano pode ter, nós já não temos mais ela. A nossa vida tem alguém que é proprietário dela, e esse alguém chama-se Deus. Eu queria essa noite falar um pouco para vocês sobre ser propriedade de Jesus, para que você não viva a sua vida com uma camiseta como essa, desfilando com uma camiseta como essa, ecoando e verbalizando a famosa frase: sou propriedade exclusiva de Jesus, mas vivendo a sua vida como se a sua vida fosse de propriedade sua. Eu sempre digo para os meus filhos: na vida nós temos que fazer escolhas a todo momento, e nem sempre nas nossas escolhas a gente consegue conciliar tudo. Nós estávamos falando esses dias de você conseguir ter um bom salário, mas também poder gastar esse bom salário. Existem pessoas que às vezes trabalham muito, mas elas não conseguem desfrutar. Existem pessoas que às vezes não têm um bom salário, mas elas conseguem aproveitar um pouco a vida. É difícil se ajustar todas as coisas, mas tudo é feito de escolhas. Tudo é feito de escolhas, a todo momento. Escolhas o quê? Para a vida, mas para a vida que não é mais nossa, para a vida que é de Jesus, porque nós somos de propriedade dele. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer essa noite, sobre o que é ser propriedade de Jesus, para que isso não seja apenas uma teoria na sua vida, não seja uma frase que, embora é verdadeira, porque ele te comprou. Quando você compra alguma coisa, você acha que o dono daquele objeto que você comprou continua sendo um antigo proprietário ou você? Você. Porque senão não valeria a pena comprar. Por que eu compraria um carro se eu não pudesse nunca passar no meu nome? Aquele carro nunca seria meu. Eu entendo que quando eu compro algum objeto, aquele objeto passa a ser de propriedade exclusiva. Pode até não ser exclusiva, mas isso é de propriedade minha. Por exemplo, os pais de família que fazem a compra do mês, ele compra, é propriedade dele, só que não é exclusiva, que é da família toda. Todo mundo vai comer, e se você não comer rápido, você fica sem. Então não posso dizer que é exclusiva, mas é de propriedade sua. Mas os filhos se sentem tão apoderados da sua propriedade, que se você deixar, eles comem a sua propriedade toda. E eu estou dizendo isso dos meus filhos? Não, eu estou dizendo isso de mim mesmo, porque eu também comia a propriedade do meu pai. Meu pai trabalhava em 3 empregos, era melhor que o Júlio, meu amigo, para sustentar 3 homens, você imagina. Homem, da amiga Lima Nova,
come para dedéu. Eu me lembro que às vezes até gasta tudo, gasta na comida, gasta na luz, gasta na água. Eu me lembro que uma vez eu tomava banho para deitar, pastor. Aí depois no outro dia eu levantava e tomava banho, meu pai perguntava assim: amor, toma banho de noite não? Tomei. É que você acordou. Não vou falar a palavra que ele falava. Você acordou todo sujo para estar tomando banho outra vez? Não, e eu não tinha pressa. Estou pagando. Graças a Deus agora estou indo embora, filho, mas paguei durante um tempo isso aí, porque eu comi a propriedade do meu pai. Agora você está dizendo que é propriedade de Jesus, mas está fazendo da sua vida o que você quer. Eu estou dizendo que sou propriedade de Jesus, mas faço da minha vida o que quero. Você está roubando. Você está tomando posse de algo que não é seu. Quando você quiser dizer que você está roubando alguma coisa, mas não quer dizer que você está roubando, você fala assim: estou tomando posse daquilo que não é meu. Trocando, estou roubando. Se você está fazendo da sua vida uma propriedade sua, você está roubando Jesus. A primeira verdade que eu quero falar com você essa noite: ser propriedade de Jesus é mais que ceder espaço para Ele, mas é abrir mão do espaço que é dele. Vou dizer mais uma vez: ser propriedade de Jesus é mais que ceder espaço para Jesus em sua vida, mas é abrir mão do espaço que você está cedendo. Você não está cedendo nada, porque esse espaço já é o quê? Dele. 1 Coríntios 6,16 diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? E olha o que ele diz: pois somos santuário do Deus vivo. Esse corpo que temos, que nós valorizamos tanto, e que nós buscamos satisfazer, muitas vezes o desejo dele, desejos que às vezes são legítimos. Por exemplo, você vai sair daqui, provavelmente você que tem o hábito de jantar, é um desejo legítimo de você saciar o quê? O seu corpo. Você tem fome, você vai comer, não tem nenhum problema. Mas muitas vezes a gente busca satisfazer desejos que são ilegítimos. Por isso que a Bíblia diz assim, Stephanie: quer comais, quer bebais, até nessa hora que é um desejo legítimo, está dizendo, se você vai comer, vai beber, faça isso também para a glória de Deus. Sabe o que ele está te lembrando? Não esqueça que você tem um dono, e que você é uma propriedade, que você pode até cuidar dessa propriedade, mas não é porque você cuida dessa propriedade que você se torna dono dessa propriedade. Sabe aquele cara que está sempre capindo o terreno do vizinho, sempre botando os cachorros para correr, os maconheiros que entram dentro, bota para correr, aí ele fica cuidando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, daqui a pouco ele, 6 anos, ele sente o dono, porque ele estava cuidando. Só que daqui a pouco chega o proprietário e fala assim: olha, esse terreno localizado na rua Trapoeraba, número 14C, número 56C, na Vila Curuçá, CEP tal, tem o número de matrícula tal, tem o registro tal, está no nome do senhor fulano de tal, ele é o dono. Poxa, mas eu cuidei desse terreno durante anos. Tanto é que você pode ver que existem pessoas que são aproveitadoras. Elas começam a olhar assim para o terreno que está lá há muito tempo, ela começa a cuidar, aí de repente chega o IPTU, ela começa a pagar, para depois entrar com ação do quê? Não me fale uso campeão, meus irmãos, pelo amor de Deus. Não é uso campeão, é uso capião. É todo mundo falando que está entrando no uso campeão, todo mundo querendo ser campeão, entrando no uso campeão. É uso capião. Repita comigo: capião. É isso aí. Pelo menos aqui ninguém vai falar mais uso campeão. Uso campeão. Por quê? Porque eles entram lá e dizem: não, eu limpei a terra, eu guardei o terreno, eu não deixei os maconheiros entrar, não deixei os cachorros fazer xixi, eu cerquei tudo, eu sou dono. Não, você não é dono, você só está cuidando. Assim somos nós. Nós precisamos cuidar desse templo que é chamado santuário do Deus vivo. E embora nós devamos cuidar desse templo, não só da saúde física, mas também da saúde espiritual, nós continuamos sendo de propriedade de um dono. Dono este por nome Deus. Sabia que você não é dono da sua vida, Felipe? Se você entregou para Jesus, sua vida não é mais sua. Você não tem nem direito de sair da sua boca e falar assim: a minha vida é minha, eu faço o que eu quero. Você está errado. Nós estamos errados.
A minha vida é de Deus, Ele faz o que Ele quer, não o que eu quero. 1 Coríntios 9,16 diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, olha o apóstolo Paulo falando, não posso me orgulhar. Orgulhar do quê? De pregar o Evangelho. Por quê? Pois me é imposta a necessidade de pregar. E olha como que ele conclui: e ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu não sei o que estava dentro da mente de Paulo, eu posso apenas pressupor com vocês, sem cometer exageros. Por que que ele disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho? Talvez uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo afirmou isso, é porque ele sabia que o mandamento do Senhor Jesus Cristo era o quê? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele sabia que esse era um mandamento para quem? Para a igreja. Ele fazia parte da igreja. Então não era uma proposta para Paulo pregar o Evangelho. Não era algo que ele poderia escolher fazer ou não fazer. Apóstolo Paulo tinha consciente de que pregar o Evangelho era uma obrigação para ele, porque ele fazia parte da igreja de Deus, e a igreja de Deus tinha uma missão essa de pregar o Evangelho. Então ele diz assim, ai de mim se eu não fizer isso, porque me é imposta essa obrigação. Eu recebi uma lei, eu recebi um mandamento, eu não recebi uma proposta. Eu tenho que fazer isso, e eu não posso nem me orgulhar de quando eu faço isso, porque essa necessidade foi imposta para mim. Ser propriedade de Jesus é mais do que você dizer assim, eu vou ceder um espaço para Jesus trabalhar através de mim. Que espaço? Que espaço que você tem? Qual é o espaço que você tem? Você não tem mais nada, amigão. Você não tem mais nada, amigão. O espaço que você está querendo ceder para o proprietário não vai pedir licença. Você já viu alguém que é dono de um carro? Ele é dono do veículo, e tem alguém do lado do veículo tentando roubar o veículo, e vai falar assim, você dá licença que eu posso entrar nesse carro? Talvez por educação, é claro que com bandido você não vai tratar desse jeito, né? Mas talvez por educação, se alguém estiver perto do carro, fala assim, amigo, você pode dar licença que eu vou entrar? Por educação, não que seja necessário. Alguém vai pedir licença para tomar posse daquilo que é dele? Não, é dele. Você tem a consciência de que você não é mais seu? Você não pertence a você mais? Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concede o direito de exercermos o livre-arbítrio. Mas espera aí, pastor, se Ele me concede o direito de exercer o livre-arbítrio, não é um arbítrio condicionado, é livre, é verdade, mas Ele espera que você que tenha nascido de novo, exerça o seu livre-arbítrio de tal forma que você não se esqueça de que ao exercer o livre-arbítrio você não tem direito de tomar posse de uma propriedade que não é mais sua, sendo essa propriedade você mesmo. Sabe o cara que cuida da sua propriedade? Você bota para um caseiro? Escuta, eu posso fazer um banheiro para mim? Pode, pode. Eu posso colocar um cachorro aqui para de onde ficar guardando? Também pode. Eu posso fazer uma casinha aqui de bloco, de ser de madeira, cobrir com um telhadinho, com uma laje? Pode, claro que pode. Eu posso colocar essa propriedade no meu nome? Não, aí não. Todas as outras coisas você pode, para ficar como caseiro. Mas agora colocar essa propriedade no seu nome, não, essa propriedade é minha. Você está aqui apenas cuidando dela. A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, sua vida agora é dele, você só está cuidando da sua vida para Ele, não da sua vida para você. 2 Coríntios 5,15 diz assim, e Ele morreu, Ele quem? Jesus Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para quê? Para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Poxa, mais claro que isso, só se desenhar. Apóstolo Paulo está dizendo que a mensagem é que Cristo morreu para aqueles que hoje estão vivendo. Então já se espera, e ele diz, já não vivo mais eu,
que essas pessoas não vivam mais para elas mesmas, porque alguém morreu para tornar elas propriedade dele. Então se espera que essas pessoas vivam para aqueles que morreu por elas. Cristo nos resgatou do inferno, de um lugar de sofrimento. Nós seremos eternos devedores a Ele. Jamais pagaremos o livramento que Ele nos deu. E o que Ele espera de nós? Dentre tantas coisas que Ele pode esperar de nós, uma Ele espera com certeza que você saiba que agora que a vida que você vive, por ter Ele comprado você com um preço alto, um preço de sangue, que essa vida agora pertence a Ele, que você não viva mais para você, mas que você viva por Ele, que morreu por você. Se alguém salvasse a sua vida da morte, qual o sentimento que você teria por essa pessoa? No mínimo, um sentimento de... é o mínimo. E que se você tivesse a oportunidade de esporadicamente ir até essa pessoa, e sempre talvez se presenteá-la, agradecê-la, convidá-la para uma festa, porque você seria eternamente grato a essa pessoa. Se ela salvasse não a sua vida, mas a vida de um dos bens mais preciosos que o ser humano tem, que são os filhos. Qual o sentimento que você teria por essa pessoa? O mesmo, de gratidão. E talvez você passaria uma vida dizendo assim: eu não me canso de agradecer fulano de tal, que salvou a minha filha, que salvou o meu filho. Se não fosse ele, se Deus não tivesse usado ele, hoje eu não teria mais meu filho, minha filha ao meu lado. Eu sempre serei grato. E tenho certeza que se um dia essa pessoa precisar de um favor seu, é impossível que você seja capaz de dizer não. O que Cristo espera de nós, por sermos propriedade exclusiva dele, é que por ele ter morrido por mim e por você, que você agora não viva mais para você mesmo, mas que você viva para ele que morreu por você. Isso é ser propriedade de Jesus. Uma outra verdade, meus irmãos: ser propriedade de Jesus é mais que dar a ele um contrato de gaveta, mas dar a ele uma escritura registrada. Uma vez eu conversei com um pastor goiabeiro. Uma época ele trabalhou na prefeitura. Ele disse assim: pastor Mauro, nós estávamos conversando a respeito de legalização de imóveis. Ele disse assim: pastor Mauro, de 85% a 90% dos imóveis na Zona Leste são irregulares. Por quê? Porque existe uma burocracia muito grande para se regularizar um imóvel. Veja, meu pai morreu tem 1 ano e meio. Tem lá 1 ano e meio que nós estamos esperando. Já foi dada a planta, foi feito por um arquiteto, foi dada a entrada, está lá, está esperando, está sempre em análise. Devido à multidão, por causa da anistia, todo mundo deu entrada lá, a multidão está lá esperando. Então a maioria dos proprietários aqui da Zona Leste estão tudo irregular. Não é porque roubaram a propriedade, não, mas é porque é o seguinte: quanto custa para regularizar um imóvel? Se for fazer um inventário, é fazer isso, fazer aquilo outro, é a planta, é mais não sei o que, mais não sei o que lá, e TBI, para soma tudo. Aí você fala assim: bom, eu tenho que gastar 30 mil reais. O cara tem 30 mil reais e fala assim: dá para construir 2 cômodos e um banheiro. O que ele vai escolher? Vai construir 2 cômodos e um banheiro. Ele não tem onde morar, ele quer sair do aluguel. Em vez de ele gastar com papel, ele vai construir 2 cômodos e um banheiro. É isso que ele vai fazer. Por isso que a maior parte dos imóveis aqui na Zona Oeste são considerados imóveis irregulares. Por que eu estou contando toda essa história para você? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Nos selou. Coloca o versículo 21, filho. Eu não coloquei aqui, mas coloca o 21 só para a gente dar. Tem como aí? Não, é meio atrapalhado, né? Isso, coloca aí para a gente, só para depois você voltar aí. Eu não coloquei, a gente vai providenciar, só para a gente dar sequência ali ao versículo 22, tá? 2 Coríntios 1, 22, isso. Que trabalho que esse pastor dá, né? Te falar. Se você tivesse com a Bíblia aberta, você não precisava esperar, tá vendo? Bereano fica com a Bíblia aberta. Lê aí, pastor, enquanto o Júnior abre. Isso, não tem pressa, filho. Vai tranquilo, viu? Vai tranquilo, filho. Versículo 21 aí, pastor. Lê aí pra gente. Voz grande, bem grandão. Ora, é Deus que faz
faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Ele nos ungiu e nos selou como o quê? E pôs o seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Ele está dizendo que você foi selado como propriedade dele. Lembra-se da época da carta? Quem enviava a carta aqui? Aí os antigos presente aqui. Nossa, Rita, você também enviava carta? Moça, tão novinha. Acho que saiu do berçário enviando carta já. A carta você poderia colocar o quê? O remetente, que era você. Do outro lado você colocava o destinatário, que era outra pessoa, tudo. Escrevia a carta, botava dentro do envelope e jogava dentro lá da caixinha, não é verdade? Ah, o selo. Se você esquecesse de colocar o selo, sabe para onde que a carta ia? Botava para a sua casa. Porque a garantia de que aquela carta ia chegar no destinatário era o que você escreveu? Não, era o selo. O selo era o pagamento para você ter satisfeito o seu desejo de enviar a carta para o destinatário. Jesus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, ele nos selou como sua propriedade. Ele botou um selo, não tem mais jeito. Você agora, antes não era você, antes você era dono de você. Agora você não é mais dono de você, porque agora você tem um proprietário. E esse proprietário chama-se Jesus. Ele já colocou o selo em você. E quando ele olha para aquele selo, ele vê assim: a propriedade exclusiva de Jesus. Ser propriedade de Jesus é mais que dar a ele um contrato de gaveta. Sabe por quê? O contrato de gaveta, embora ele possa servir como instrumento jurídico, mas ele não é a garantia de que aquele imóvel é seu. Por isso que chama-se contrato de gaveta. É um acordo feito entre o comprador e o vendedor. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque às vezes as pessoas estão declarando que são propriedade de Jesus, mas estão dando para Jesus apenas um contrato de gaveta. Não tem uma escritura registrada no nome de Jesus. Pastor, mas que metáfora é essa? Já viram pessoas que são de Jesus, mas não são de Jesus? Que uma hora serve Jesus, outra hora não serve Jesus. Uma hora está na igreja, outra hora não está na igreja. Uma hora é crente, outra hora não é crente. É os contratos de gaveta. Mas que infelizmente andam com o quê? Com a camiseta escrito: sou propriedade de Jesus. E olha o que diz Provérbios 1,32: pois a inconstância dos inexperientes os matará. Ele está dizendo que aquelas pessoas que fornecem para Jesus apenas um contrato de gaveta e não uma escritura registrada, jamais podem ser chamados o quê? De propriedade exclusiva ou propriedade de Jesus. Você pode ver que quando você quer vender um imóvel que você tem, mas o imóvel que você tem é um valor de certa forma alto. As pessoas às vezes não têm o valor para comprar, então elas recorrem ao quê? Ao financiamento. Aí ele vai lá para financiar pela Caixa. Mas a Caixa, como uma instituição financeira, é isso mesmo que fala, né? Uma instituição financeira, ela requer os documentos dessa propriedade, para que ao avaliar os documentos dessa propriedade e constatar que naquela documentação o proprietário é o verdadeiro proprietário que está vendendo ali, ela requer todos os documentos. Se alguém antes era proprietário e agora é outro e ele já faleceu, tem que ter um inventário, tem que ter um monte de coisas regulamentado para você conseguir o quê? O financiamento da Caixa. Não, a Caixa não vai sair distribuindo dinheiro para todo mundo. Não, eu tenho um contrato de gaveta aqui, eu tenho um contratinho aqui de direitos hereditários, entrega lá para a Caixa. Não. Para você ter um exemplo, meu pai morreu e a gente quis então fazer a partilha da casa, por causa que tem um irmão que não tem. Aí um irmão meu quis comprar a casa, só que ele não tem dinheiro. E o banco ofereceu para ele uma carta de crédito. Ele pensou que era muito fácil. Falou assim: já ofereceu a carta de crédito? Ele só falou assim: é só levar a escritura no nome do pai, está resolvido. Não é nada. Foi pedir documento, pediu outro, pediu outro, pediu outro. Resumindo, enquanto não fizer o inventário do meu pai e da minha mãe, enquanto não tiver devidamente regulamentado, registrado isso, a planta está averbada na escritura, porque tem uma escritura só do terreno. A planta não estiver devidamente averbada na escritura para dizer que não tem só um terreno, mas tem uma casa no terreno, nunca que vai ser liberada essa carta de crédito. E até hoje está enrolado.
Meu irmão não tem dinheiro. E a carta de crédito, quem tem dinheiro não quer liberar a carta de crédito porque ainda não está devidamente regulamentada. Ser propriedade de Jesus, meus irmãos, não é dar a Jesus um contrato de gaveta, mas é você ter uma escritura da sua vida dizendo: a minha vida pertence a Jesus, e por pertencer a Jesus eu não sou mais dono dela. Portanto, eu não faço mais o que quero, eu faço aquilo que o proprietário quer que eu faça. Lucas 1,38 diz assim, eu gosto muito dessa resposta de Maria. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Algumas pessoas leem essa passagem e dizem assim: ah, mas ela foi agraciada do Senhor. Qual foi a mulher, ou qual seria a mulher que teria a oportunidade de dar a luz ao Verbo encarnado? Agora me diga uma coisa, você acha que foi fácil a decisão de Maria? Nunca, vou repetir mais uma vez, nunca se ouviu na história da humanidade que uma virgem ficaria grávida, e ainda mais se não ter relação sexual. É impossível. Virgem ficar grávida e ainda não teve relação sexual? Ah, pastor, nos dias de hoje pode fazer inseminação artificial. Tudo bem, nós estamos falando da época de Maria. E nem sei se hoje faria inseminação, me falta informação, tá? Não sei se hoje faria inseminação artificial uma pessoa que ainda é virgem. Não sei se faria. Talvez seria duas dores, né? A do parto é outra coisa. Quando Maria foi visitada pelo anjo, diz assim que, olha, a sombra do Altíssimo te cobrirá e você ficará grávida. Entenda o que eu vou dizer? Vai ficar grávida do Espírito Santo. Vai ser uma obra do Espírito Santo. Se alguém dissesse isso para você, mulher, hoje, você... ah, que bom, que legal, eu acho isso tão natural. Você ia falar, é coisa de louco. Eu não estou vendo um anjo, eu estou vendo, acho que é um demônio que está falando isso para mim. Estou ficando louca. Mas Maria entendeu. Por que Maria entendeu? Porque Maria, ela disse assim: eu não sou mais dona de mim mesmo. Que se compra na tua serva, a tua vontade. Eu sou propriedade sua. Por mais que possa para mim parecer absurdo ficar grávida pelo Espírito Santo ou através do Espírito Santo, por mais que possa parecer absurdo, mas mesmo no absurdo, eu vou apenas dizer uma coisa: eu não sou dona mais de mim mesmo. Então que se cumpra de uma forma impossível para mim a tua vontade na minha vida. Foi isso que Maria disse. Terceira verdade: ser propriedade de Jesus é mais que ele pagar um imposto sobre a sua vida, mas é ter o número da sua matrícula. Deixa eu explicar para você. O que é o IPTU? IPTU significa o quê? Imposto Predial Territorial Urbano, não é verdade? Como é que normalmente se paga o IPTU? Devido à quantidade de área construída. Você tem um terreno, seu terreno lá é 10 por 30, 300 metros quadrados, você tem. O IPTU, ele é cobrado baseado no quê? No tamanho da casa que você construiu. Se você construiu uma casa de 40 metros quadrados, você vai pagar um IPTU relativo quê? A uma área de 40 metros quadrados. Se for de 50, se for de 60, se for de 70 e tudo mais. Bom, quando eu digo para você que ser propriedade de Jesus é mais do que ele pagar um imposto sobre a sua vida, que na realidade Jesus não quer ter apenas parte da área que você construiu do seu jeito, mas ele quer ter sobre a sua vida, por você ser propriedade dele, ele quer assumir o comando da sua vida, não só da área que você constrói, mas até da área que você não constrói. Por isso que eu disse, é ter o número da matrícula. Sabe o que é a matrícula? É um RG. Terreno que não tem número de matrícula é como se ele não existisse. E olha o que eu quero dizer para vocês. Filipenses 4,3 diz assim: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. E olha o que ele diz: os seus nomes estão escritos no livro da vida.
Meus irmãos, isso é muito delicado, mas é muito sério. Ser propriedade de Jesus não é dar a Ele apenas autonomia sobre parte da sua vida. Porque para você ter um número de matrícula, ou seja, ter o seu nome escrito no livro da vida, é necessário que ele seja proprietário não só da área que você construiu, mas também da área que você ainda não construiu. É do terreno todo. E quando eu digo do terreno todo, é da sua vida toda. Jesus não pagou o preço na cruz apenas para ser proprietário daquilo que você quer conceder a Ele, para Ele ser proprietário. Ele pagou o preço na cruz pela sua vida, mas é pela sua vida toda e não por parte da sua vida. 2 Timóteo 4,10 diz assim: pois Demas, amando o presente, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Alguns dizem assim: aqui Demas só abandonou. É que ele foi para outro canto. Não, ele diz assim: olha, Demas amando este mundo. Demas conheceu a mensagem do Evangelho? Conheceu a mensagem do Evangelho. Demas serviu ao Senhor durante um tempo? Serviu, mas depois de um tempo ele abandonou. Ele amou mais o mundo do que o que? Viver uma vida para Cristo. Demas foi alguém que Jesus Cristo, ele queria que fosse pago o IPTU da vida dele, mas apenas da área que ele construiu. Ele não queria que Jesus tivesse acesso a toda a área, todo o terreno da sua vida. E quando ele percebeu que ele fez uma escolha, qual foi a escolha que ele fez? Já que não é para ser dono apenas de parte de mim, é para ser dono de tudo em mim, então eu prefiro seguir a minha vida. E que infelizmente isso tem acontecido. Quantas pessoas, enquanto Jesus não toca em alguma área da sua vida, elas vão caminhando. Quando Jesus requer alguma coisa de maior profundidade, talvez um sacrifício maior, elas abandonam Cristo. Ser propriedade de Jesus é mais do que Ele pagar um imposto sobre a sua vida, daquilo que você construiu só, e ter um acesso restrito à sua vida. Não, Ele quer ter um acesso total. Ele quer ter o número da matrícula, para dizer assim: esse existe. E sabe quando é que ele tem o número da matrícula? Quando a Bíblia diz assim: o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Mateus 10:22 diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho perguntado às vezes para mim mesmo: por que o mundo às vezes não está odiando mais a igreja? Porque Jesus disse: olha, por causa do amor que vocês têm por mim, por causa da minha obra, todos odiarão vocês por minha causa. A igreja hoje se tornou amiga do mundo. Amiga. A igreja, não estou dizendo toda, tá? Mas parte da igreja não incomoda mais o mundo. A igreja fez concessões para o mundo. E quando ela fez concessões para o mundo? Quando ela começou a praticar aquilo que o mundo pratica, com o quê? Com a não autorização de Deus, com o descontentamento de Deus. Quando a igreja começou a ter relações sexuais ilícitas, quando o mundo tem, e começou a entender que isso faz parte da genética do ser humano, todo mundo passa por isso, não encarou isso mais como pecado. Quando o ser humano desvalorizou uma instituição que Deus criou chamada casamento, dizendo assim: olha, se você não está sendo feliz com essa aqui, é só chutar e vai para outra, ou chutar e vai para outra. Porque é o seguinte: o importante é ser feliz, e a Bíblia não fala sobre isso. Nada sobre isso. Muito pelo contrário. Se tem um pronunciamento da Bíblia que fala a respeito de divórcio, é que ele odeia o divórcio. Porque não foi assim que ele criou. Nunca foi propósito de Deus que houvesse isso. Na sua onisciência, ele sempre viu que isso iria acontecer, mas nunca foi o desejo dele para o povo dele. Nem para o mundo todo, mas muito menos para o seu povo. Ser propriedade de Jesus é Ele ter acesso irrestrito na sua vida, para que seu nome esteja escrito no livro da vida. E por último,
Ser propriedade de Jesus é mais que construir o imóvel da vida, mas é ter uma planta regulamentada por Ele. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Paulo morreu nesse momento. Quando ele teve um encontro com Cristo e ele fez dessas palavras que chegaram até nós um ideal na sua vida, ele tinha morrido naquele momento? Não, ele estava dizendo assim: já não sou eu quem vou viver. A partir de agora, até esse momento era eu que vivia a minha vida. Mas a partir do momento que Cristo me encontrou, já não sou eu que vou viver mais a minha vida. Mas eu vou permitir que agora Cristo em mim viva a vida dele através da minha vida. Já viram uma pessoa incorporada por um demônio? Acho que algumas pessoas aqui já viram. Já viram como elas fazem coisas absurdas? Porque na realidade não são elas que estão fazendo, mas é aquilo que está nela, que a leva a fazer aquilo que ela está fazendo. Pessoas às vezes endemoniadas engolem caco de vidro. Pessoas endemoniadas andam em lugares que estão em chamas. Pessoas endemoniadas dão cabeçadas na parede. Pessoas endemoniadas, elas tomam veneno. E depois, a pastora conheceu uma mulher, uma vez incorporou um espírito nela, e ela disse assim: eu vou partir esse coco no meio. Foi isso? Em 3. Gente, eu não consigo partir o coco com a marreta lá em casa às vezes. Tem que dar porretada dependendo do coco, é duro. Tá certo, tem muita gente com cabeça dura também, não é só o coco. Mas, vamos lá, vamos seguir no coco. A mulher pegou o coco e bateu na cabeça dela. Um coco, e bateu na cabeça dela. Sabe em quantas partes o coco partiu? Em 3. Em 3 partes. Porque não era ela que estava fazendo aquilo. Era aquele que estava vivendo dentro dela, o espírito que a levou a fazer isso. Agora vamos levar para a luz. Olha, as trevas têm a capacidade de fazer isso com as pessoas. Olha que interessante. Ela faz com que as pessoas cedam os seus corpos para que esses espíritos que são incorpóreos, que não têm corpo, eles possam entrar dentro de um corpo e viver a vida que eles querem viver dentro de um corpo de uma pessoa. Agora, quando a gente leva isso para o âmbito da luz, é essa a proposta do Evangelho. Ele está dizendo assim: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que está em mim, na pessoa do Espírito Santo, que vai viver a minha vida. Ser propriedade de Jesus, meu irmão, é muito mais do que você construir a sua vida do jeito que você quer, mas é ter essa planta regulamentada. O que é uma planta regulamentada? Quando você faz a planta de um imóvel, você manda para a prefeitura. Se você faz fora das normas, sabe o que acontece? Volta. Não foi aprovado. Por que não foi aprovado? É porque você fez uma planta. Existe pré-determinado que, por exemplo, a garagem tem que ter na frente 5 metros. No fundo tem que ter um espaço de 4 metros. Tem que ter um corredor de 1,30 m, 1,5 m. Aí você faz uma planta onde o corredor vai ter só 1,10 m. Na frente só vai ter 2 metros de garagem. No fundo só 2 metros. Você quer aproveitar o terreno todo. Você manda para a prefeitura fala assim: não está aprovado. Por quê? Porque existe uma norma. E é necessário que você deixe esse espaço na frente, esse no fundo, esse do lado. Não tem como. Dentro do tamanho do terreno, daquilo que é proposto, tem que ser feito daquele jeito. Caso contrário, é rejeitado, não é regulamentado. E o que é que eu estou querendo dizer para vocês com isso, meus irmãos? Tem muita gente construindo a sua vida, a planta da sua vida do jeito que quer. Pega um terreno que não é seu, que já é de propriedade de Jesus, aí constrói a sua vida dentro daquele terreno do jeito que você quer, e ainda espera que a hora que você manda para a prefeitura do céu, você quer pagar um quebra lá para ver se algum anjo assina para dizer assim que está aprovado, levando a vida que você está levando. Paulo está dizendo assim: não, agora eu não vivo mais. Eu vou dizer para você, não é desprazeroso viver essa vida, porque uma das coisas mais prazerosas é você saber que Cristo está vivendo em você. Sabe por que muitas vezes a gente entristece, a gente adoece, a gente frustra, a gente quer desistir? Porque a gente está vivendo uma vida que não era para a gente viver, porque a gente não está permitindo que aquele que quer viver a vida dele em nós, viva essa vida. É por isso que a gente entristece, por isso que a gente fica frustrado. 1 Timóteo 5, 5, 6 diz assim:
A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. A figura central aqui é a viúva, tá? Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ele está colocando como figura central a viúva aqui. Ele está dizendo assim, olha, a viúva necessitada, desamparada, ela vai colocar a esperança agora que ela não tem mais o marido, não tem mais os filhos, mas vai colocar a sua esperança em Deus. E vai persistir em oração e súplica. Essa que é a viúva de Deus. Essa que é a mulher temente a Deus. Essa é a mulher que crê em Deus, que espera em Deus. Ela perdeu o marido, perdeu o filho, mas Deus, ela vai esperar em Deus. Mas ele está dizendo em contrapartida, mas a viúva que vive para os prazeres, ainda que ela pense que ela esteja viva, ela está morta. Por quê? Porque na realidade ela está construindo a vida dela do jeito que ela quer construir. Ao invés dela viver em Deus, esperar em Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus, ela está vivendo a vida dela e está dizendo assim, ainda que ela pense que ela esteja viva, mas ela está morta. O que ela está fazendo, a planta da vida dela, ela mesma está construindo fora daquilo que é regulamentado. E qual a regulamentação da planta? É a palavra de Deus. Eu termino essa mensagem citando João 9,31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Eu sei que às vezes a planta que Deus quer construir nesse terreno que é de propriedade dele, às vezes a gente não gosta muito, a gente queria umas dependências maiores, queria uma sala maior, uma liberdade maior. A gente não queria ceder tanto espaço na frente, tanto espaço no fundo, muito menos espaço do lado. Mas se você quer viver uma vida e dizer que você é uma propriedade de Deus, você não pode construir a sua vida do jeito que você quer. Por isso que no Evangelho é contada a palavra que diz: o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, fundamentada na rocha, esse homem é um homem prudente. Porque as tempestades, os vendavais, eles virão, tanto para aquele que construiu fora da rocha, como para ele virá da mesma forma. A diferença é que ele não será o quê? Abalado. Eu termino essa mensagem então dizendo para você: você tem sido uma propriedade de Jesus mesmo? Você tem andado com essa camiseta por aí e dizendo que você é de propriedade de Jesus mesmo? Então deixa eu recapitular para você. Você tem aberto espaço para Jesus ou tem aberto mão do espaço que é dele? Você já se conscientizou que esse espaço que existe dentro de você não é mais teu? Você não tem que ceder para ele fazer alguma coisa. Ninguém cede nada ao proprietário, é do proprietário. Você só dá licença para ele usar, você não cede nada. Você tem sido propriedade de Jesus, tem dado a ele um contrato de gaveta ou uma escritura registrada? Não, deixa o contrato de gaveta, sabe por quê? É o seguinte, quando você registra escritura, aí já tem a planta. Quando tem a planta, ó, vou contar um caso que minha esposa contou, sem falar quem foi o criminoso. Ela contou a história de um rapaz que ia legalizar a sua mansão. Só que ele não queria que viesse o IPTU todo. De acordo com a área que ele construiu, tenta imaginar um casarão. Ele falou, vou pagar muito. O que ele fez? Ele construiu na parte da casa assim, pastor, pegou aquelas, como é que chama? Drywall. Ele fechou tudo o fundo assim na casa com drywall. Aí o cara que veio fazer a inspeção olhou e falou, olha, a casa vem até aqui. Só que atrás tinha mais outra casa. O cara olhou tudo ali, regulamentou, e o IPTU vem no valor daquilo que ele mostrou, mas não daquilo que verdadeiramente é. Dá um drible, né? Não pode esquecer que uma hora vai pegar aí. Porque é o seguinte, a prefeitura, ela vem assim, ela vem dentro da sua casa, mas ela está também em satélite, está fiscalizando, tirando foto. Você construiu um cômodo em cima da laje, eles pegam o que você construiu lá. Eu me lembro que uma vez eu estava vendo a minha casa, pegaram até um rapaz, um vagabundo, que não fazia nada, ficava o dia inteiro sentado no canto. Falei, saiu aqui, era o rapaz que ficava o dia inteiro sentado na porta e saiu na planta da casa, estava sentado do lado e saiu na porta. Então, ele saiu no Google Maps. Então é o seguinte, não faça nada e esconda com o drywall, porque eles vão descobrir você, de um jeito ou de outro vão descobrir. Você tem sido propriedade de Jesus?
Ele tem pago apenas o imposto sobre você, ou já tem o número da sua matrícula? O número da sua matrícula, filho, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Só que para isso ele tem que ter acesso irrestrito à sua vida, todas as áreas da sua vida. Você não pode colocar nenhum drywall e falar assim: Jesus, aqui não entra não, que eu não quero que seja cobrado imposto aqui não. Você paga só desse pedacinho aqui, que a área liberada para o Senhor é só essa aqui. Não. Você tem construído sua vida do seu jeito ou usado uma planta devidamente regulamentada por Ele? Como é que você tem construído a sua vida? A minha vida é minha e eu faço dela o que eu quero? Não, tem uma planta. E a planta para você construir sua vida está aqui, ó. Se você sair fora do formato da planta aqui, na hora que você esperar a legalização, vai vir uma carta da prefeitura do céu: recusado, indeferido, que é bem assim, os pedidos são indeferido, recusado, não regulamentado. Você é propriedade de Jesus? Quero que você pense sobre isso. Que para ser propriedade de Jesus é necessário que você entre nesse formato e não dê um formato para ser propriedade de Jesus. Vamos ficar em pé?